2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 14 ao 16, instruções. Traz estas coisas à memória, refere-se especialmente às questões de vida e morte expostas nos 3 versículos anterior, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam. Se a cruz é abandonada, Cristo de nada lhes aproveitará. Gálatas 5:2. E são para a perversão dos ouvintes. Refere-se a destruir a fé desses ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Refere-se a um trabalhador que foi posto à prova e, tendo cumprido suas especificações, obteve a aprovação daquele que o submeteu à prova. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. A fé colocada exclusivamente na cruz nunca traz vergonha. A fé colocada em outras coisas, sem dúvida, trará vergonha. Que maneje bem a palavra da verdade. Se a pessoa não entender corretamente a cruz, não pode transmitir com precisão a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos. Isso significa que nenhuma falsa doutrina deixa suas vítimas na mesma condição em que ela se encontrava, mas sim a deixa numa condição muito, muito pior do que chegou, porque produzirão maior impiedade. Se o pregador está ensinando algo que não é a cruz de Cristo, isso é interpretado pelo Espírito Santo como falatório profanos e certamente aumentará a impiedade cada vez mais. De fato, não pode ser de outro modo. E a palavra desses roerá como gangrena. A falsa doutrina, que é qualquer coisa que não seja a cruz, no final corromperá a tudo, entre os quais são Himeneu e Fileto. Como é evidente, Paulo está anotando aqui os nomes as quais promoveram dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Romanos 16:17. Se como pregadores devemos ser fiéis ao Evangelho, temos que fazer o mesmo, os quais se desviaram da verdade. Então, Himeneu e Fileto se desviaram da verdade, diz aqui. Há apenas uma verdade, e esta é Jesus Cristo e Ele crucificado. 1 Coríntios 1, 17, 18, 23, 1 Coríntios 2, 2. Dizendo que a ressurreição era já feita. Então, os quais desviaram-se da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. A morte e a ressurreição de Cristo tornaram tudo possível, inclusive a vinda da ressurreição a todos os santos. Estar confuso com respeito à obra expiatória de Cristo é estar confuso a respeito de tudo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Revela a verdade de que esse fundamento é seguro, apesar de que alguns têm feito sua fé naufragar. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. A pessoa pode apartar-se da iniquidade apenas fazendo da cruz o objeto de sua fé, o que então lhe dá o poder do Espírito Santo. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Aqui o apóstolo está fazendo uso de metáfora. E isso se refere ao fato de que não há tal coisa como, me perdoe, a perfeição livre de pecado. Neste lado da ressurreição, há problemas na vida de todo cristão, os quais só a cruz pode curar. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, a pessoa só pode fazer isso se fizer da cruz o objeto da sua fé, que então lhe dará o poder do Espírito Santo para cumprir a tarefa. A purificação não pode ser conseguida de nenhuma outra maneira. Então,
De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo, quer dizer qualificado, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, refere-se aos desejos que atraem os jovens, dos quais é muito difícil libertar-se quando já são mais velhos. E segue a justiça, a fé, a caridade, né, que é o amor, e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. É, os atributos do Espírito Santo, o que só ele pode produzir no nosso coração e na nossa vida, e que ele faz segundo a nossa fé, concorda firmemente com a cruz e rejeita as questões loucas e sem instrução. Se não for Cristo ele crucificado, esqueça, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, diz respeito a ser arrastado a discussões intermináveis que não servem para nada e só terminam em luta. É o que muitas das vezes vemos com pastores, com irmãos eloquentes, querem discutir. Ah, eu consigo decorar não sei quantos capítulos e versículos da Bíblia. Mas para que serve se a essência da palavra do Senhor não estiver no coração dele? Aí começa a discutir que tal passagem quer dizer uma coisa, sendo que a Bíblia também diz o que realmente aquela passagem quis dizer, e a pessoa acaba interpretando para o seu lado, pessoal, e começa as discussões. Nós devemos sim pregar o Evangelho, mas não entrar em discussões. Não devemos ficar brigando, não, é assim, é assim, é assim. Deixa o Espírito Santo tratar. Deixe com que a pessoa tenha uma visita com o Espírito Santo para que ele possa se entregar verdadeiramente e daí sim ele poder seguir a verdade, que é a palavra de Deus. Mas sim ser manso para com todos. O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Apto para ensinar e sofredor. Ter paciência para com aqueles que não entendem com facilidade e rapidez o que lhes está sendo ensinado, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. Se a pessoa colocar a sua fé e esperança em algo que não seja Cristo e a cruz, ele fica preso nos laços do diabo, o que de fato é algo muito sério, em que a vontade dele estão presos. Então, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. A menos que o crente faça da cruz objeto da sua fé, o que então lhe dará a ajuda do Espírito Santo, fica indefeso contra Satanás, que o manterá cativo, isto é, no jugo da servidão. Gálatas 5:1. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.